Capítulo 3. Depois que ela fez seu pedido de desculpas, a menina fugiu como um pequeno cervo assustado, deixando seu perfume maravilhoso para trás. Olhando para a figura de roupa vermelha desaparecendo na distância, Leylin estava bastante intrigado. Foi claramente Leylin que tinha perturbado Becita, porque ela veio para se desculpar. Há algo errado com o cérebro dela? Ele olhou a garrafa na sua mão, pensando para si mesmo. Eu a julguei mal mais cedo? Será que Becita poderia ser uma menina bondosa? Leylin estudou a garrafa de vidro em sua mão com curiosidade. Parece que esse mundo já tem a tecnologia para produzir vidro. Embora, a julgar pelo trabalho, ainda parece bastante áspero. É bastante decente já. Quando ele abriu a tampa do frasco, uma fragrância medicinal flutuou. Seguindo os hábitos de sua vida passada, Leylin imediatamente disse: Chip aí, analise este medicamento e os seus componentes. BIP, tarefa estabelecida. Começar scan. Componentes desconhecidos. Iniciando experimentos simulados. Experimentos concluídos. Remédio desconhecido tem efeito de coceira forte. Duração, 7 dias. Olhando para os resultados do experimento, Leylin ficou sem palavras. Eu estava enganado, essa garota é muito sinistra. Nesse momento, ele se sentiu como um adulto sendo tapeado por uma criança impertinente. Ela ainda é uma criança, afinal. Ela não pode usar truques verdadeiramente maliciosos. Talvez se fosse alguns anos à frente, a garrafa estaria cheia de veneno mortal. Olhando para a garrafa na mão, Leylin pensou sobre isso e decidiu mantê-la. Eu vou manter isso por enquanto, quem sabe quando ele pode vir a ser útil no futuro. Depois que Becita saiu, ninguém mais veio perturbá-lo. Leylin deitou-se de novo. Embora parecesse que estava dormindo, sua mente estava realmente trabalhando sem parar, pensando em diversas coisas. Parece que não deve haver quaisquer problemas ou riscos de ser descoberto indo para uma academia de magos. Essas figuras vestidas de branco devem ser magos e passei por elas algumas vezes sem chamar a atenção. Parece que eles também são incapazes de detectar qualquer coisa estranha sobre mim. Isso significa que entrar numa academia de magos deve ser relativamente fácil nesse sentido. No entanto, de acordo com rumores, magos são todos reservados e cruéis, pelo menos de acordo com o que o Visconde John, pai de Leylin, tinha ouvido. Parece, também, que nas academias há uma concorrência extremamente feroz entre os alunos do mesmo nível, apesar de ser contra as regras matar aos outros. Eu preciso, pelo menos, ter alguma forma de autoproteção. Enquanto pensava nisso, Leylin tocou o anel no pescoço e segurou-o nas mãos. O anel era preto e indescritível. Na parte de dentro do anel, havia um pequeno Y inscrito, junto com inscrições elaboradas em torno dele. Com os avanços tecnológicos da Idade Média, ser capaz de inscrever um padrão tão complicado no interior do anel é incompreensível. No entanto, independentemente da questão, desde que tenha a ver com os magos misteriosos, não deve ser surpreendente. Leylin murmurou para si mesmo e emitiu outro comando. Chip aí, analise o anel nas minhas mãos. BIP, tarefa estabelecida. Iniciando scan. Componentes metálicos desconhecidos. Comparando com bancos de dados. Dados insuficientes. Não é possível analisar. Como eu pensava, o nível atual do chip aí ainda é insuficiente para analisar algo que o mago deixou para trás. Leylin suspirou e armazenou o anel. Como posso aumentar meu poder? Este corpo meu é realmente muito fraco. Ele não pode sequer comparar com os da mesma idade. Isso não vai servir. Se fosse minha vida passada, eu ainda poderia realizar uma modificação genética. Infelizmente não há tal opção aqui. Talvez eu deva explorar a memória de Leylin mais uma vez e ver se há algum método. Leylin pensou para si mesmo mais uma vez, então encontrou um lugar confortável para se deitar, pensando em voz alta em sua mente. Chip aí, examine a totalidade da memória de Leylin e organize-a. BIP, tarefa estabelecida. Iniciando arranjo. No mundo antigo de Leylin, o mundo da ciência sempre fora de opinião que a maioria da capacidade do cérebro humano não estava sendo aproveitada. Entre essa capacidade estava a habilidade de acessar todas as memórias, desde o nascimento. Algumas lembranças, mesmo que a pessoa em questão não pudesse recordar conscientemente, ainda estavam armazenadas em algum lugar no cérebro. Agora, assim que ele deu o comando, lembranças da vida inteira de Leylin, desde o nascimento até ele ser escolhido como um acólito de magos e sair nesta jornada, foram todos exibidos na frente dos olhos de Leylin com a assistência do chip AI. Cada memória, até o que foi comido em cada refeição, bem como seus gostos, foram mantidos e exibidos em sua mente. Essa grande massa de memória era muito confusa e também estava cheia de informações inúteis. No passado, Leylin só tinha prestado atenção no que era necessário, ignorando todo o resto. Neste ponto, com a ajuda do chip AI, ele estava organizando e classificando tudo. A classificação de dados foi concluída. Crie um novo arquivo, chamado Leylin Farlier, e salve-o. Leylin deu uma nova ordem. BIP, arquivo criado, Leylin Farlier. Nova tarefa, procure no arquivo todos os métodos possíveis para melhorar a força rapidamente. BIP, tarefa estabelecida. Começando a pesquisar. Na frente de Leylin, inumeráveis quantidades de dados passaram como um flash, aparentemente formando um belo quadro. Pesquisa completa. Resultados da pesquisa, 453 métodos. Leylin parou por um momento enquanto pensava. Remova aqueles com taxa de sucesso estimada em abaixo de 50%. Além disso, adicione outro requisito. Eu devo ser capaz de realizar o método de fortalecimento agora. Comece o filtro. BIP, filtro concluído. Métodos restantes, 2. Mostre-os para mim. Método 1, torne-se um mago. Método 2, comece o treinamento para cavaleiro.
Oh, o método não é realista no momento, pelo menos, não até chegar à Academia dos Magos. Caso contrário, como eu poderia aprender como se tornar um mago? Quanto ao treinamento de cavaleiro, eu me pergunto o que é isso. Como Leyline murmurou para si mesmo, ele imediatamente atribuiu uma nova tarefa. Chip aí reúna toda a memória sobre o treinamento de cavaleiro. Organize-o corretamente e envie para minha memória. Depois que os dados foram transmitidos diretamente para seu cérebro, Leyline começou a entender o que era um chamado cavaleiro. Neste mundo, havia várias forças misteriosas. Entretanto, a maioria dos plebeus e baixa nobreza tinham mais experiência em se tornarem cavaleiros. Cavaleiros eram guerreiros que passaram por treinamento duro e tinham estimulado sua energia vital interior. Seus atributos físicos eram muito além daquela de um ser humano normal. Para ser um mago, era necessário um tipo específico de dom e entre dezenas de milhares de pessoas era possível que não houvesse sequer uma dessas pessoas. No entanto, ser um cavaleiro era diferente. Enquanto eles estivessem dispostos a se esforçar, qualquer um poderia se tornar um cavaleiro. Para esses cavaleiros, não só os seus atributos físicos eram várias vezes superiores aos dos seres humanos normais, mas também eram versados no uso de várias armas, bem como nas artes de matar. Alguns cavaleiros até tinham habilidades secretas especiais que podiam desencadear uma súbita explosão de poder. Os reinos do mundo comum, juntamente com a nobreza, eram geralmente constituídos por cavaleiros. A família Farlier, da qual Leyline fazia parte, também era uma família com vários cavaleiros. O fundador original da família tinha lutado em guerras, junto com o rei, e tinha realizado muitos serviços meritórios. Assim, eles tinham sido premiados com o título de visconde, bem como propriedades correspondentes. Depois de uma análise geral da informação, Leyline lembrou-se de uma cena do passado. Era uma pequena selva, nas propriedades do visconde, e John Farlier usava uma roupa de guerreiro com uma expressão severa em seu rosto. Ele estava de frente para a criança Leyline enquanto dizia: "Hoje vou ensinar-lhe a habilidade secreta que foi transmitida na família Farlier, a técnica de lâmina cruzada e as técnicas de respiração que a acompanham. Você deve lembrar que nunca poderá ensinar isso a ninguém fora de nossa família." Naquele momento, o rosto do visconde John tinha um olhar severo, sem precedentes. Infelizmente, Leyline ainda era uma criança naquele momento, e obviamente não deu muita importância para o assunto, assim eventualmente acabou por esquecê-lo. O visconde John tentou forçá-lo a treinar algumas vezes, mas Leyline tinha tanto medo de sofrimento e fadiga que mesmo depois de algum tempo, o visconde John acabou desistindo. Porra, um pai excessivamente compassivo leva a um fracasso de um filho. Só agora Leyline percebeu como o proprietário do corpo anterior tinha se tornado um pirralho tão mimado. Embora o jovem Leyline só sabia agir como um playboy e tinha esquecido totalmente tudo sobre o treinamento de cavaleiro para a habilidade secreta da família, o atual Leyline conseguiu recuperar tudo isso com a ajuda do chip AI. Estilo de espada lâmina cruzada, golpe horizontal, golpe vertical, ataque perfurante, golpe inclinado. Movimento de pés, progressivo, recuo, evasivo. Havia também a técnica de respiração que acompanha. Tudo isso apareceu claramente na mente de Leyline, junto com as lições que o visconde John havia dado. A memória finalmente terminou com o visconde John liberando uma névoa branca de sua boca, enquanto manipulava sua lâmina cruzada, e dividindo uma pedra, tão grande quanto uma pedra de moinho, em duas partes com um único golpe. Um cavaleiro é considerado o menor poder misterioso, mas eles já são tão fortes. Que tipo de existência são aqueles magos que estão acima dos cavaleiros? Os olhos de Leyline ardiam com uma paixão intensa. Sig, eu tenho que fazer as coisas passo a passo. É melhor me concentrar na técnica de respiração deste cavaleiro primeiro. De qualquer forma, o treinamento de cavaleiro não atrapalha o treinamento de mago. Pelo menos, vou ter alguma medida de autodefesa no início. Após uma análise detalhada, Leyline descobriu que a assim chamada técnica respiratória deste mundo era muito semelhante ao Qigong, interno de seu mundo anterior, mas era muito mais crua. Era muito dependente de estimulações externas para ativar a energia vital interna. De acordo com rumores, se um guerreiro passa pelo treinamento de cavaleiro e ainda é incapaz de ativar sua energia vital interior, a única opção é entrar no campo de batalha e passar por batalhas ferozes e sangrentas. Esta é a única outra maneira de acionar sua energia vital interior e se tornar um cavaleiro. Chip AI, transfira para mim o conhecimento da técnica de lâmina cruzada. Leyline emitiu sua próxima ordem. Logo depois, uma grande quantidade de conhecimento sobre a técnica foi transferida diretamente para sua mente. Estava gravada profundamente em seu cérebro, como se ele estivesse treinando nela desde que era jovem. Isolar a técnica de lâmina cruzada e salvá-la no novo arquivo com o nome do arquivo de básico da técnica da lâmina cruzada. Novo arquivo salvo, básico da técnica da lâmina cruzada. A notificação do chip soou em sua mente e os lábios de Leyline formaram um sorriso. Com a ajuda do chip AI, sua velocidade de aprendizado seria incrivelmente rápida, rápida o suficiente para fazer qualquer gênio se suicidar de vergonha. Agora que tenho todas as memórias disso, é apenas uma questão de encontrar uma lâmina cruzada e passar por alguma prática real. Se tudo correr bem, tenho confiança em dominar essa técnica dentro de 10 dias, igualando-me ao nível do visconde John. Todas essas técnicas de espada são apenas artes para matar. A coisa mais importante para o treinamento de cavaleiro é a técnica de respiração que a acompanha. Leyline murmurou para si mesmo. Chip AI, de acordo com minhas estatísticas, simule e crie o melhor modelo para que eu comece a treinar a técnica de respiração. BIP, tarefa estabelecida. Modelo humano do anfitrião estabelecido. Começando a simulação.
Quando a voz mecânica soou, um modelo 3D de uma figura humana apareceu na frente dos olhos de Leyland. Era transparente e cintilante, criado a partir de uma luz azul, e parecia exatamente o mesmo que ele, um jovem de 13 anos com traços ocidentais, cabelo castanho, olhos grandes e sobrancelhas espessas. A figura 3D repetidamente começou a treinar a técnica de respiração, constantemente ajustando a frequência, taxa e magnitude. Lentamente, uma linha vermelha podia ser vista movendo-se no corpo da figura 3D. Após alguns minutos, a simulação terminou e a voz mecânica do chip soou uma vez mais. Simulação encerrada. Técnica de respiração acompanhando a lâmina cruzada. Tempo necessário para uma revolução: 30 minutos. 10 revoluções irão melhorar o corpo do anfitrião em 0,05 de força, 0,06 de agilidade e 0,03 de vitalidade. As melhorias irão diminuir gradualmente à medida que as estatísticas aumentarem. Aviso: se o anfitrião passar por treinamento de longo prazo desta técnica, resultará em danos residuais causados ao corpo do anfitrião. Recomendação: pensar 2 vezes antes de começar. Ufa, esta é certamente uma técnica impressionante do treinamento de cavaleiro. Enquanto eu me manter firme, eu serei capaz de rapidamente melhorar o meu poder. Eu me pergunto se há alguma maneira de remover o efeito do dano residual? Leyland disse com um leve sorriso. Neste momento, a voz do chip soou de repente. Você deseja otimizar a técnica de respiração, SN? O chip aí realmente tem tais habilidades? Um olhar alegre surgiu no rosto de Leyland.